Então, pessoal, vamos lá começar a nossa primeira aula. Mas antes disso, né, na página inicial da turma, né, da nossa sala, tem uma imagem aqui que é no sentido da gente refletir um pouco sobre o processo de software em si, né? Então aqui tem uma chargezinha com várias imagens, aparentemente uma árvore, um balanço, né? E aí é interessante a gente refletir sobre isso. Por exemplo, a primeira aqui, ela diz como o cliente explicou, né? Então, provavelmente o cliente explicou para algum projetista que queria um balanço numa árvore, né? E aí, da forma como ele explicou, foi compreendido e executado um balanço com três, vamos dizer que sejam três andares ou três assentos, né? Só que isso foi como o cliente explicou. Já o líder de projeto ele entendeu assim, como um balanço no meio da árvore. O analista projetou já de outra forma, né? No meio da árvore, mas teria que cortar a árvore. E aí, como o programador construiu, né, o balanço amarrado em um lugar aqui no tronco, né, ao invés de ser num galho, e aí não teria como balançar. E aí, como o consultor de negócios descreveu, ele descreveu uma coisa já bem mais sofisticada, né? Ao invés de um balanço, seria já um sofá com muito conforto e tudo mais. Essa outra figura aqui, como o projeto foi documentado, então não tem nada de documento, né? Que funcionalidades foram instaladas? E aí tem uma coisa vazia, né? Sem o balanço, então ficou meio estranho. E aí como o cliente foi cobrado? Aí ele foi cobrado com uma montanha russa, um negócio caríssimo, né? E aí como foi mantido, né? Só um pedaço de uma árvore, né? No sentido de foi aproveitado só pouquíssima coisa. E o que o cliente realmente queria era só um balanço, que seria um pneu numa árvore, né? Então vejam que esse cenário representa de forma cômica, né? Mas representa o que acontece bastante na relação entre cliente e, e alguém, né? Aquele representante da empresa que vai desenvolver algum projeto, né? Então são várias pessoas envolvidas, né? A forma como elas vão se comunicar influencia diretamente no produto final, porque se um analista, ou um líder de projeto, ou um programador, cada um entender de uma forma diferente, né? Então onde é que está o erro? Foi o cliente que não soube explicar ou foi alguém que não conseguiu entender o que o cliente gostaria que fosse desenvolvido, né? O que o cliente desejou com um produto final. Então, cabe a nós, no caso, analistas, enfim, extrair o máximo de informações do cliente para que essa conta não caia sobre ele, né? Para que ele pague um serviço muito caro para ele ter alguma coisa que ele não vai querer ou às vezes até nem vai usar, né? Vai ser um desperdício de tempo e de dinheiro para todo mundo. Beleza? Então é uma reflexão bacana e esse tipo de assunto a gente vai abordar ao longo de toda a disciplina, tá certo? Essa relação entre cliente, desenvolvedor e como acontece o processo de desenvolvimento de software. Beleza? Então aqui vamos começar com a nossa primeira aula de processo de software. Beleza? Então a primeira aula ela vai tratar sobre organização e processos, certo? Sou o professor Felipe Torres e aqui está o meu contato de e-mail para qualquer dúvida. Então vamos lá. No roteiro que a gente vai falar sobre essa aula de hoje,
Está dividido em 4 pontos. Uma introdução, mostrando a importância de existir processos, né? No, Depois, a gente vai ver um pouco sobre sistemas de produção, né? Com exemplos de sistemas produtivos, né, ao longo da história, o que aconteceu com relação a sistemas de produção. Depois a gente vai ver ferramentas de organização de processos, né, já falando de processos em si. E por fim, a gente vai iniciar sobre o contexto de processo, mas já dentro da área de engenharia de software, né, ou o processo de desenvolvimento de software. Beleza? Então vamos lá. Mais uma reflexão para vocês pensarem um pouco, né, sobre processo. Qual a importância de existir um processo? Vocês acham que é uma coisa pré-determinada, planejada, ou que o processo simplesmente acontece e a gente vai resolver tudo no improviso, certo? Com relação à gestão, né, será que é possível a gente gerenciar a gestão de um processo, né? É possível a gente gerenciar um processo, né? É possível ou é necessário? A gente tem que ter uma gestão com relação a isso, ou não, né? Dá para fazer no improviso, por exemplo. E sobre a aplicação, né? Qual a melhor forma de realizar um projeto, né? De que forma a gente pode chegar para realizar um projeto, né? Planejamento, a gente vai planejar de que forma, né? O que envolve nesse planejamento, né? Quanto tempo a gente tem, quantos recursos a gente tem. Então, como é que a gente descobre a melhor maneira de realizar um projeto para conseguir, por exemplo, o melhor produto possível, né? Ou que aquele seja um produto mais rentável possível. Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar quando se trata de processo. Então, vamos lá, introdução. A palavra processo, né, no, no dicionário, é um substantivo masculino e significa que é uma ação continuada, uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. A outra definição é que é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam que se reproduzem com certa regularidade, né? Então, no próprio dicionário já define de uma forma bem sucinta o que seria um processo. É simplesmente uma ação contínua, que ela vai ser realizada ao longo de um tempo, certo? E vai existir uma sequência de passos, uma sequência de atividades, né? E que elas vão se reproduzir, né, com certa regularidade. Beleza? Então é uma coisa que tem início, meio e fim, e a gente vai seguir um passo a passo até chegar a esse fim. Beleza? E aí vem um ditado popular também para vocês refletirem, né? O cliente sempre tem razão. Eu costumo sempre trazer essa frase para a gente pensar no seguinte: como é que a gente chegou no ponto onde hoje, né, é tão comum a gente ouvir isso, né? O cliente sempre tem razão. Não sei como é a experiência de vocês, mas se vocês se depararam com alguma situação que envolve cliente, vendedor, em qualquer tipo de comércio popular mesmo, né, alguém já deve ter dito isso para vocês, ou alguém já deve ter dito isso e vocês presenciaram, né? Mas se não, é um ditado bem comum, onde o cliente sempre tem razão. Então, como é que se chegou a essa definição de que o cliente sempre tem razão? Será que isso é verdadeiro? Será que um vendedor, por exemplo, né, teria alguma razão com relação ao cliente, né? Ele poderia dizer que o cliente está errado de alguma forma, seja lá qual contexto for, né? Ou não, independente do erro que o cliente tenha, né? Ele vai continuar tendo razão. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção
justamente para evitar situações que aquela que eu mostrei na charge do início da aula, né, que o cliente fala uma coisa e pela própria linguagem mesmo falada, às vezes a gente entende outra coisa completamente diferente e entrega um produto, um serviço que não era aquilo que ele esperava. Então, entender esse conceito de que o cliente sempre tem razão, né, vai nos ajudar a nos enxergar dentro do mercado que temos hoje, beleza? E aí o que devemos considerar, né, em um processo? O que é importante a gente pensar dentro de um processo? Então eu vou desenvolver um software, por exemplo. O que eu devo considerar nesse processo onde eu vou ter um início, meio e fim? A gente já, vocês já devem saber que primeiro é necessário se ter uma ideia, né, de alguma solução que a gente queira desenvolver. Depois, uma equipe vai trabalhar nessa ideia para construir um produto de software, né? E todo esse processo ele vai gerar, ele vai requerer tempo, pessoas, recursos para que se torne realidade, né? Então, nesse processo, o que a gente deve considerar, né? A gente deve considerar que documentação é importante. Será que a gente precisa de uma equipe grande para criar um processo? Ou ela pode ser pequena, né? E aí é preciso de alguma liderança? Ou todo mundo pode convergir e trabalhar em conjunto, independente de haver um chefe, um gerente, né? Planejamento, será que é importante? Dá para criar um processo sem planejamento, né? O que isso significa, né? Ou ainda, eu posso planejar alguma coisa a longo prazo, a curto prazo. Então, de que forma esse planejamento vai se encaixar com o meu processo? E aí, com relação a recursos, a gente tem dinheiro, não é suficiente para manter o andamento do processo, né? O dinheiro, o capital, ele não vai envolver somente salário, por exemplo. Vai envolver equipamentos, vai envolver infraestrutura, né? Infraestrutura física, infraestrutura tecnológica, né? Até mesmo o marketing é importante para a gente conseguir entregar um produto no mercado, né? E os clientes, né? Aí vem a história. Será que o cliente sempre tem razão, né? Até que ponto isso é verdadeiro ou não, né? Até que ponto os clientes influenciam dentro do processo durante ainda o desenvolvimento, né? Ou será que eles só vão ser ouvidos quando tiverem um produto em mãos e aí a gente depois vai fazer alguma coisa com relação a isso? Então são perguntas que a gente tem que fazer e refletir. E aí, como resposta, né, daquela reflexão do início da aula, é que a importância de existir um processo é que ele seja organizado, né? Quando um processo é organizado, ele é possível se tornar repetitivo. Então, tem outro ditado que diz assim: em time que tá ganhando não se mexe, né? Então, se deu certo, continua fazendo da mesma forma, né? Então, alguma coisa que deu certo, né, ela aconteceu de forma, né, minimamente organizada. E se ela é organizada, ela pode ser repetida. E se deu certo, então o sucesso pode ser repetido também, certo? Então, é importante que exista um processo organizado. Com relação à gestão, é possível e necessário gerenciar. Se não houver um gerenciamento, né, de uma forma de uma forma organizada, vamos dizer assim, é possível que o seu projeto ele gaste dinheiro demais, ele não seja rentável,
ele demore além do prazo que deveria demorar, entre outras coisas, né? Quando a gente tem uma gestão, essa gestão vai buscar justamente otimizar todos os recursos possíveis, para que eu tenha um maior lucro com esse projeto, para que eu consiga entregar no tempo certo e para que eu consiga atender um nível de excelência exigido pelo mercado. Já com relação à aplicação, né, não existe uma forma ideal de se criar um processo, né? É uma coisa muito subjetiva, cada processo vai ser praticamente único, né? Então, mesmo que você esteja construindo o mesmo projeto, o mesmo produto, né? Um, um, a primeira vez vai ser diferente da segunda, vai ser diferente da terceira. Ah, mas você não falou que pode repetir? Pode, mas não vai repetir exatamente tudo o que acontecer, não tem como. Às vezes os membros da equipe vão mudar, às vezes a infraestrutura vai mudar, o contexto é outro, apesar de ser o mesmo produto sendo desenvolvido. Então não existe um tutorial, um guia de construir um processo de sucesso. Não existe um livro para isso. Se existir, saia que é cilada. Beleza? Então depende de muitos fatores que a gente vai ver ao longo aqui da disciplina. Beleza? Agora vamos falar sobre sistemas de produção. O que seriam os sistemas de produção? São sistemas criados para produzir o necessário, né, para o seu consumo, né, para o consumo e subsistência. Então os indivíduos eles dependem de suas habilidades e técnicas com as ferramentas à disposição e assim acabam criando um sistema para produzir alguma coisa. E aí eu trago para vocês 3 tipos de produção, né, que ajudam a gente a entender melhor o que seria um sistema de produção. Então pensem lá atrás, há muitos anos atrás, né, quando a humanidade passou a fixar-se num local, começou a criar cidades, né, ao redor do mundo, enfim. Então naquele tempo existiam muito menos pessoas do que hoje. Então o nível de consumo era bem mais baixo do que hoje. E aí foi desenvolvido naquele momento, né, um tipo de produção artesanal, onde existia a figura de um artesão, uma pessoa que ele era o dono dos meios de produção e realizava todas as etapas do processo de produção. Então, o artesão era quem fazia tudo. Se ele fosse fazer um sapato, ele fazia o corte do couro, fazia o solado, né, cortava a borracha, costurava o couro na borracha, enfim, tinha as ferramentas necessárias, né, para costurar, para cortar, para pregar, colar, enfim. Então ele dominava toda a produção. Com isso, né, uma pessoa única, né, para fazer todo esse processo vai demandar um tempo. E aí, como consequência disso, a produtividade é baixa, porque é uma pessoa só fazendo tudo. Então vai demandar um tempo para que ela inicie e finalize aquele processo, né, e no final tenha um produto. Beleza? Com o passar dos anos, né, a população já foi aumentando, houve a industrialização no início, então o artesão já não dava mais de conta de produzir aquilo que a sociedade demandava. Então foi aí que surgiu a industrialização e tudo mais, né? E aí o artesão ele começou a ser terceirizado. E como assim? Né? Alguém desempenhava o papel de comerciante e aí contratava vários artesãos para ter uma produção bem maior do que uma pessoa só conseguiria. E aí ele compra esse produto e repassa por um valor maior, né? Para que ele
tivesse seus ganhos também, né? Então o artesão passou a ser terceirizado e existia alguém que tinha essa habilidade comercial de entregar esses produtos para a população, né? E assim ganhar o seu também. Então aí a gente já tem um contexto de manufatura, né? Já no terceiro tipo de produção, a maquinofatura, né? Quando vem as fábricas mesmo, e aí vem as indústrias, então o artesão praticamente se tornou obsoleto, né? O que vai acontecer é que ele foi substituído por um operário, que ele vai vender a sua força de trabalho para garantir sua sobrevivência, né? Então o ritmo industrial passa a ser determinado pela máquina. Foi aqui que a mão de obra, né, humana começou a ser substituída por máquinas. Então aquele artesão que produzia, por exemplo, 5 pares de sapatos por dia, né, uma máquina era capaz de produzir 100. Então, para quem era o dono, né, da matéria-prima e, enfim, da fábrica, era muito mais vantajoso, muito mais lucrativo ter uma máquina que produzia 10 vezes mais do que uma única pessoa, certo? E foi aí que a industrialização seguiu, continuou evoluindo até o que a gente tem hoje, beleza? Tudo isso para a gente entender, né, o que eu trago aqui para vocês, 3 sistemas de produção, que seriam, eles foram, tiveram seu auge, né, no século XX, né, com exceção do Taylorismo, que ele surgiu um pouquinho antes, mas todos os 3 aconteceram principalmente no século XX, né? O primeiro foi o Taylorismo, numa escala de tempo, onde ele buscava extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Então ele utilizava uma supervisão contínua. Desses 3, ele foi o primeiro sistema de produção que buscava melhorar a produtividade das fábricas, né? E esse sistema deu muito certo. Deu tão certo que acabou originando o Fordismo. O Fordismo pegou o Taylorismo e aprimorou aquelas técnicas, né? Ele constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, né, que foram possibilitadas por altos investimentos industriais. Então o Fordismo já foi uma evolução do Taylorismo. Já o Toyotismo, né, ele diverge um pouco desses outros dois. Ele tem outras características, mas também é um sistema de produção, né? E aqui ele tem uma produção sob demanda, né? Ele tem como objetivo trabalhar com estoques reduzidos, com mão de obra qualificada e multifuncional. Então, qual é o contexto disso tudo? O que aconteceu no século XX? Né? Primeiro, 3 grandes momentos da história foram as 2 revoluções industriais, né? Na verdade 4 aqui, né? As 2 revoluções industriais e as 2 grandes guerras. Foram momentos que influenciaram bastante a história da humanidade e foram marcantes no século XX. Então, no período pós-revolução industrial, a primeira, né, que surgiram as fábricas, né, e tudo mais, então a industrialização ela começou a se expandir para as potências econômicas globais. Então, uma vez que as indústrias, as fábricas surgiram, né, começaram a se expandir após essa revolução industrial. E aí, o Taylorismo foi um grande impulsionador disso, tanto que da primeira para a segunda revolução industrial foram poucos anos, né? A primeira demorou muito tempo para acontecer, mas logo em seguida veio a segunda. E aí, poucos anos depois aconteceu outra grande revolução industrial. Só que
nesse mesmo momento histórico, né, aconteceram duas, vou chamar de catástrofes da humanidade, que foram provocadas pela própria humanidade, onde, né, aconteceram as duas grandes guerras. Só que o Fordismo, por exemplo, um dos sistemas de produção, né, ele acabou que impulsionou a economia pós-Segunda Guerra, né, dos países vencedores, claro, com produção em massa e alta lucratividade. Então, após a Segunda Guerra, né, a primeira foi bem perto da Segunda, então após a Segunda Guerra, muitos países ficaram destruídos, né? Então, os países vencedores, eles aproveitaram, né, o poder econômico que já tinham, né, a vitória na guerra, e eles meio que conseguiram, eles colaboraram com a reconstrução desses países, porque eram quem tinham produtos, alimentos, né, e toda a infraestrutura necessária para reconstruir esses países. Então, a troco disso, eles lucraram bastante, né, o que elevou a economia desses países vencedores a um elevado índice na escala global. Pois então, vamos falar agora do Taylorismo, né? Taylorismo foi um sistema de produção criado por Frederick Taylor, né, que viveu aqui, né, no século XIX e XX nos Estados Unidos, e tem como características, né, ser o pioneiro, né, um primeiro modelo de administração com a empresa sob o olhar científico. Então, até aqui, as indústrias, as fábricas, elas criavam seus produtos, mas não tinham uma organização especificamente, né? Eles só se preocupavam em produzir. E aí Taylor, né, engenheiro de formação, ele percebeu que dava para melhorar isso, né, dava para maximizar o potencial de cada trabalhador, né? E aí ele criou esse sistema de produção. Como uma das características era a padronização contínua do processo, né? Então ele exigia uma supervisão e controle a todo tempo, né? Com isso conseguia se padronizar toda a escala do processo, né? Do início ao fim. Desta forma, ele também conseguiu diferenciar determinar uma hierarquia na cadeia produtiva, onde existia o trabalho manual e o trabalho intelectual. Certo? Então, havia diferença salarial também com relação a isso, já nesse sistema de produção, né? E havia essa separação de quem trabalhava de forma manual, mexendo nas máquinas e tal, e de uma forma intelectual que pensava na melhor forma de se produzir. Aqui também foi criado o estímulo salarial proporcional à produtividade, né, com premiações por desempenho. Então, o salário dos trabalhadores era relacionado, era proporcional à produtividade que eles desempenhavam. E aí, como frase determinante desse sistema de produção é que o homem é uma peça da máquina. Então, o que é que isso significa? Se o homem é uma peça de uma máquina, ele pode ser substituído facilmente, né? Então é meio que descartável. E isso nos traz problemas, né? Justamente por os funcionários se sentirem descartáveis, né? Poderiam ser trocados a qualquer momento, sem implicação nenhuma. Então, isso gerou uma oposição
a aplicação desse sistema, né? Os funcionários, os trabalhadores, eles começaram a não a se oporem a esse tipo de sistema de trabalho, né? Em busca de condições melhores. Outro problema também era a insatisfação, né? Por ser descartável, né? E também por essa busca incessante de aproveitar ao máximo a força produtiva, né? Buscar 100% de produtividade o tempo todo, né? E com pessoas monitorando aquilo, então ignorava-se certas necessidades básicas dos trabalhadores, né? Que passaram a se sentir explorados e insatisfeitos. Por exemplo, cara, estava com vontade de tomar uma água e disse, não, você não pode ir porque vai deixar de produzir, né? Alguma coisa, um exemplo grosseiro, né? Mas só para vocês entenderem que em busca dessa produtividade, né, a 100%, o máximo, né? Trabalhadores mesmo que não tinham direito a praticamente nada. Isso aí deixava eles muito satisfeitos, insatisfeitos e explorados. Lembre que o contexto disso é lá no fim do século XIX, início do século XX, não? Então não tinha essas questões muito bem difundidas de direitos humanos, de direitos trabalhistas e tudo mais. Não existia isso, beleza? Agora a gente vai falar sobre o Fordismo, né? O Fordismo ele foi criado por Henry Ford, né? Da empresa montadora de carros, né? Ford, lá nos Estados Unidos, e esse cara é bastante conhecido por causa desse seu sistema de produção, né? Além do fato de a empresa também ter sido uma se transformado em uma multinacional e existe até hoje. Então Henry Ford ele aperfeiçoou os preceitos de Taylor, né, sobre o conceito de linha de montagem. Então ele enxergou algo que Taylor ainda não tinha percebido, né? No caso de Taylor, ele não se preocupou com as questões de tecnologia, fornecimento de insumos ou a chegada do produto ao mercado, né? Por outro lado, Ford incluiu a verticalização, controlando desde as fontes das matérias-primas até a produção das peças de distribuição de seus veículos. Então Henry Ford ele já começou a pensar num processo de uma forma diferente, né? A gente precisa da matéria-prima, a gente precisa da mão de obra, a gente tem o processo onde a matéria-prima vai se transformar no produto final e tudo isso tem que ser otimizado. Né? Taylor ele só se preocupava com a produção em si, né? Todo o restante ele não meio que não enxergava a importância disso, né? Então Henry Ford buscou aprimorar a união dessas coisas. E aí uma característica marcante do Fordismo é a implantação das esteiras rolantes, onde o funcionário ele não ia até a peça ia até o funcionário. Como assim? Existia uma esteira, né? E aí os produtos iam passando e as pessoas iam fazendo o trabalho delas, né? Com isso, a produção aumentou bem mais, né? No mesmo período de tempo, conseguiam se produzir muito mais produtos. Então, desta forma, os custos de produção foram barateados, né? Os artigos produzidos se tornaram mais baratos e se tornaram mais acessíveis ao mercado consumidor, né? Em massa. Então, por isso que a Henry Ford, né, e a empresa Ford, ela foi responsável pela primeira popularização dos automóveis, né? Muitas pessoas passaram a comprar automóveis por causa desse sistema de produção, né? Que até então eram coisas caríssimas e ele popularizou, diminuindo os custos da produção. Outra característica do Fordismo é a especialização funcional. O que é isso? O funcionário ele só sabe fazer exatamente aquilo que ele faz. Então, se esse cara aqui estiver apertando um parafuso, ele vai fazer para sempre
a mesma coisa, vai sempre apertar o parafuso do motor. E esse aqui vai, por exemplo, encaixar o motor no canto certo. Então, as funções, elas são muito específicas, né? E aí, aquelas pessoas só fazem exatamente aquilo o tempo todo. Já que existe uma esteira rolante, o produto vai passando por eles, então fica uma produção em série e as pessoas fazem aquele trabalho mecânico ali sempre repetitivo. E aí quais são os problemas desse sistema de produção? É justamente essa limitação, né? Os trabalhadores não conseguiam se qualificar porque eles não conheciam outras etapas da produção. Os trabalhos eram desgastantes e repetitivos. Então você passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, sempre apertando o parafuso, era uma coisa muito desgastante, né? E aí, se você saísse da fábrica, né, você fosse tentar um outro emprego, você só sabia fazer aquilo. Então, era um problema desse sistema de produção que os trabalhadores eles eram muito limitados. Além disso, com o baixo custo de produção, então, com o objetivo de popularizar os produtos, certo? Então, essa diminuição dos custos, elas acompanhou também uma queda na qualidade dos produtos fabricados. Eles achou melhor produzir mais rápido, né? E aí não deixou de se preocupar com outros pontos importantes e aí passou a vender também produtos de baixa qualidade. Então é o barato, né? Mas também tem baixa qualidade, justamente para diminuir os custos de produção. Se você quer um produto de alta qualidade, você tem que investir em vários aspectos para tornar aquele produto o melhor possível. Se eu não invisto nisso, eu quero diminuir os custos de produção a todo custo, então eu vou entregar um produto de baixa qualidade. Beleza? Então, esses dois, vejam que é bem parecidos, são bem parecidos, né? Acabou que um evoluiu do outro, né? E aí, esses sistemas de produção, eles dominaram aí a primeira metade do século XX. Os Estados Unidos, como grande potência mundial, várias fábricas surgiram, né? Houve a segunda revolução industrial, e aí impulsionada por esses sistemas de produção, e o que dominou depois, né, da Primeira Guerra Mundial foi o Fordismo, certo? Então, se pegar o cenário pós Segunda Guerra Mundial, né, onde os países que se juntaram, a Alemanha, a Itália, né, a União Soviética e o Japão, eles foram destruídos, né, pensando nesse mundo pós Segunda Guerra. E aí Estados Unidos, Inglaterra, França, né, todos esses países pós Segunda Guerra, eles estavam não estavam destruídos e aí buscaram se desenvolver economicamente. Então, destacando aqui o caso do Japão, né? O Japão é uma ilha, é um país pequeno e ainda teve aquele episódio lamentável das duas bombas atômicas, né? Então o Japão foi completamente destruído, né? E aí um país que já era pequeno, né? Então tinha um mercado muito pequeno e era difícil importar matéria-prima, era difícil as coisas chegarem lá. Então eles foram obrigados a fabricar com o menor custo possível, certo? E aí, outro fator também que deve ser levado em consideração é a cultura oriental, né? A cultura do Japão, em específico, é diferente da cultura de todo o Ocidente, né? E aí lá eles têm uma visão completamente diferente de muitas coisas da nossa cultura. Aí, por exemplo, tem o Kaizen, né, que é proporcionar uma melhoria contínua, está sempre buscando melhoria.
E também eles buscaram flexibilização na fabricação de produtos, né? Já que a matéria-prima era difícil de conseguir, então a gente tem que flexibilizar a forma como os produtos são fabricados. Sem falar no apreço por automatização. Então, os japoneses ainda até hoje ainda são conhecidos por construírem robôs, enfim, essa coisa toda. Então, já nesse tempo, né, a segunda metade do século XX, já se preocupavam em automatizar os processos. E com isso a gente chega no toyotismo, né? Toyota é uma cidade no Japão, mas também é um nome de uma montadora de carros também, né? E aí fica lá no Japão. E aí a empresa, a montadora, ela desenvolveu um sistema de produção que ficou conhecido como Toyotismo. E aí quais são as características dele, né? Foi um método criado pelas indústrias japonesas, né? Mas surgiu na Toyota. E aí foi o que teve que ser feito para se reconstruir após a guerra, né? E aí percebeu-se que era melhor esperar receber encomendas para começar a produção de automóveis, né? Para economizar em aluguel de armazéns. Então, ao invés de alugar grandes espaços para manter a matéria-prima lá, né? Eles entenderam que era melhor diminuir esse tempo de armazenamento, né? De estocagem, que já conseguiriam economizar. Além de economizar custos, né, também economizavam espaço, né, porque eles já não estavam mais estocando matérias-primas e mercadorias, ou estavam estocando o mínimo possível, né, só para manter as fábricas em andamento. Com isso, as fábricas aumentavam a produtividade. Por quê? Porque havia uma cultura para se diminuir o desperdício. Eu tenho pouco recurso, então eu vou produzir somente aquilo que é necessário, né? Então, se eu consigo produzir somente o que é necessário, eu não tenho um desperdício. Além disso, também conseguiu diminuir o tempo de espera, né? A superprodução, se eu não tenho um desperdício, eu não tenho superprodução. E os gargalos de transporte, né? Então, o Kaizen significa aprimorar as operações de negócios de forma ininterrupta. O que isso significa? Buscar sempre fazer o melhor, né? Buscar melhorar o tempo todo aquilo que é feito, o processo, o produto, né? E aí essa produção, ela era adequada à demanda. Então, por eu ter a cultura de não ter estoque ou ter o mínimo possível, né, eu considero essa produção enxuta. Ela só era para atender a demanda. Era feito só sob encomenda, né, também conhecido como just in time, né, fazer apenas o necessário, né, para aquele tempo, né, somente sob demanda. Além disso, outra visão que eles tiveram foi diversificar os produtos fabricados, né? Então, se, por exemplo, algum produto da minha fábrica tiver uma queda no mercado, e se eu só produzo ele, então, se essa queda no mercado demorar muito tempo, eu vou falir. Agora, se eu tiver vários produtos, né, e um deles tiver ruim, mas os outros estiverem bons, então os bons vão segurar esse período que o ruim está naquele momento. E assim vai girando, vai virando, né? Então, por isso que é recomendável se diversificar os produtos que são fabricados, e a Toyota, né, com esse sistema de produção, percebeu isso. Automatização de etapas de produção, né, a utilização de máquinas para automatizar algumas etapas da produção, e também eles usavam mão de obra qualificada e multifuncional. Então, um operário só ele controlava várias máquinas. Então, para ele saber controlar várias máquinas, precisava de um treinamento e tal.
E com isso, né, ele precisava ser mais qualificado. Só que aí existem problemas, né? Primeiro, o risco de, se eu tenho um estoque baixo, então qualquer problema que acontecer, eu não vou ter o estoque, né? E aí, como existe uma alta dependência de importação de matéria-prima, né? Então, no momento que essa matéria-prima não chegasse, talvez a produção ficasse paralisada até que se chegasse essa matéria-prima. Com isso, uma produção paralisada ia se ter muito prejuízo. Então era um risco alto, né? Em contrapartida de economizar em armazéns para estocar matéria-prima, mas também eu tinha um risco muito maior de, para quando acontecer algum problema, né, na chegada dessa matéria-prima, eu não ter, eu poder não produzir. Outro problema também é o desemprego. Se eu tenho mais automatização, eu tenho mais máquinas, e aí se eu tenho um operário manipulando mais de uma máquina, várias máquinas, então eu preciso de menos pessoas para fazer parte da minha linha de produção. Se eu preciso de menos pessoas, eu preciso de menos mão de obra, né? Graças à tecnologia. Então, a tecnologia acaba substituindo o homem e gerando maior índice de desemprego. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre processos, de uma forma geral. Então, dito todo este cenário, né, que ao longo do século XX, basicamente, eu mostrei duas vertentes, né, uma que busca diminuir o custo de produção e aumentar lucros, né, e a outra vertente que ela busca produzir somente o necessário e esse necessário de uma qualidade maior, né? Então são dois tipos de sistemas de produção que eles podem se confrontar. E aí a gente começa a pensar no seguinte, né, sobre a importância do processo. Com relação à produtividade, né? O que é importante? O que caracteriza um processo como sendo importante no quesito produtividade, né? Será que o meu processo ele está sendo improdutivo, né? E aí, será que ele está atrasado, né? Ou é improdutivo, né? Então, se eu estou demorando a entregar aquele meu produto, será que foi um problema somente, uma exceção que aconteceu, ou que realmente o processo ele não é produtivo, ele não está organizado de uma forma produtiva, né? Então a gente consegue perceber isso, né, enxergando o processo de uma forma mais aprimorada. Com relação a custos, né, você investir no processo, né, significa ter mais gastos ou significa ter um benefício a longo prazo, né? Então, se eu estou atrasando, o que eu preciso fazer para que ele não atrase mais? Então, de repente, treinar a equipe, né? Se eu treinar a equipe, eles vão fazer aquilo mais rápido. Se eles vão fazer mais rápido, eu vou conseguir entregar aquele produto no mercado mais rápido. E aí eu vou ter um retorno mais rápido disso tudo. Então, será que o custo desse treinamento é um gasto ou um investimento, por exemplo, né? Um gasto seria alguma coisa desnecessária. Então, eu quero reduzir custo, então eu vou cortar o quê? Os gastos. Será que eu dá para cortar esse gasto? Se eu não treinar minha equipe, eu estou economizando o dinheiro desse treinamento. E aí, será que eu estou reduzindo o custo de fato do processo? Ou eu só estou
adiando um problema e ele vai se tornar muito maior. Então são coisas para a gente pensar sobre custos. Sobre mão de obra, o que é melhor, mão de obra barata ou qualificada? Mão de obra barata já diz, né? É mais barato, então tem um menor custo. Se tem um menor custo, eu posso entregar um produto no final mais barato, né? Agora, se eu tenho uma mão de obra qualificada, isso significa que ela vai ter um custo maior, né? Se a mão de obra é qualificada, eu vou ter um custo maior e aí o meu produto final ele também vai ter que ter esse custo maior, porque eu vou ter que repassar, né, o custo de alguma forma para poder lucrar em cima disso, né? Então, o que é melhor, né, com relação à mão de obra? O que eu vou trazer para o meu processo? Eu quero ter um produto mais barato, quero ter um produto mais qualificado, né? E para isso eu preciso também de uma mão de obra barata ou qualificada, né? Eu vou ter que decidir, né? Então o produto ele vai ter um ponto de avaliação, né, em relação à qualidade. Ele pode ser barato, bom, ótimo ou excelente. Quanto melhor for o nível de excelência do meu produto, pode ter certeza que ele custou mais. Por que ele custou mais? Porque teve uma mão de obra qualificada, isso custa mais. Porque houve investimento em treinamento, em infraestrutura, em tudo, né? Houve mais investimento, então aumentou o seu custo, né? E aí se ele tem um padrão de excelência, né, no nível número um, então a minha produtividade, né, ela também vai ser alta, né? Então, se eu tenho um produto de excelência em qualidade, naturalmente ele vai ser mais caro, porque todo o processo houve um investimento em várias etapas, em várias tarefas e em vários pontos, né? O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho um produto ruim, né, ou barato, né, nem sempre o barato vai ser ruim, mas se eu tenho um produto final e ele é barato, então a gente pode ter certeza que a mão de obra ela não foi a mais qualificada, né? Os custos eles foram os mínimos possíveis, né? E aí teve uma produtividade no sentido de tempo, né? Ela foi bem rápida. Se o tempo para ser produzido é muito rápido, não dá tempo a gente testar, a gente conferir o nível de qualidade daquele produto, né? Então são coisas que eu tenho que pesar dentro do meu processo para saber o que é mais vantajoso para aquele produto que eu quero entregar no mercado. E no final das contas, a gente vai ter a disputa entre o produto bom e o produto barato, né? E aí a decisão vai ser do projeto, beleza? E o software, né? Onde é que está o processo de software, afinal? Por que eu estou falando tanto de empresa e nada de software? Então é aí que a gente entra, né? A nossa bela engenharia de software. Então, tudo isso que aconteceu no século XX, né, já veio desde o século XIX, logo após a primeira Revolução Industrial. Então, foi um processo aí de mais de 100 anos que aconteceu essa evolução, essa criação de sistemas de produção e que ocasionou um impacto muito positivo na economia de uma forma geral, dos países, né, que forneciam esses sistemas de produção, certo? E aí o software ele surgiu também dentro desse contexto, né? O computador, como a gente conhece hoje, como a gente utiliza hoje, ele surgiu e se popularizou durante e após a Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro computador eletrônico, né,
ele data do período lá da década de 50, né? Então, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, onde houve muito investimento em pesquisa e tudo mais, e aí criaram-se o primeiro computador eletrônico. A partir daí, tanto o hardware como o software evoluíram, né? E aí o processo de engenharia de software, né, surgiu no momento em que o software ele também se tornou um produto, assim como um automóvel, assim como um eletrodoméstico, assim como um produto manufaturado. Então, o software ele chegou um pouco depois na, na linha do tempo, mas ele também teve a sua importância no, na economia global, certo? Só que o que aconteceu com o software foram alguns anos à frente, né, já na segunda metade do século XX. A partir daí criou-se a ideia de existir uma engenharia de software para tornar o processo de construção de software organizado, tal qual a indústria já estava fazendo, né? Então, o processo de desenvolvimento de software também passou a ter importância, à medida que o software e o hardware estavam evoluindo. E aí, com isso, modelos específicos eles foram criados, né, justamente baseados em conceitos da indústria. A forma como o processo, início, meio e fim, de um produto manufaturado acontecia, né, a engenharia de software pegou isso e utilizou modelos para tentar construir um melhor processo de desenvolvimento de software. Beleza? Então, com isso veio, nesse período também, é, aconteceu a globalização. Então, tudo a partir daqui começou a acontecer muito rápido em todos os países do mundo, inclusive a, a engenharia de software como um todo, a evolução, tudo passou a ser muito mais rápido, né? E aí a demanda por software também começou a aumentar. E aí as empresas passaram pelas mesmas coisas, as empresas de desenvolvimento de software passaram pelas mesmas coisas que as indústrias passaram antes. Então, ó, chegou um momento em que, vamos colocar entre aspas, os artesãos do software eles não estavam mais dando conta de fazer tudo sozinho. Então foi preciso criar uma forma de dinamizar esse desenvolvimento de software para que eles pudessem entregar muito mais rápido no mercado. Aí nesse período, nos anos 60, segundo um relato de Somerville, ele dizia que grandes softwares atrasavam, não entregavam a funcionalidade solicitada, custavam mais do que o esperado e não eram confiáveis. Então era um cenário catastrófico, né? Então a partir daí, a própria comunidade que nem se chamava engenharia de software ainda, decidiu criar mecanismos, ferramentas, processos para que esses problemas fossem resolvidos e o desenvolvimento de software fosse uma tarefa bem mais confiável e lucrativa também. Beleza? Então deixo aqui para vocês 2 exercícios, vocês fazerem aí para a gente discutir no encontro síncrono, né? Para vocês pesquisarem sobre quando o termo engenharia de software foi citado pela primeira vez, né? Tem 3 alternativas aqui. E qual a relação entre processos fabris e processos de software também, com 3 alternativas aqui para a gente discutir no próximo encontro. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail, né, responder lá no fórum de dúvidas do Moodle, beleza? Sobre organização e processos. Eu deixo meu obrigado pela atenção até aqui. Estou disponibilizando para vocês o meu contato no LinkedIn, o currículo Lattes, se vocês quiserem dar uma olhada depois, certo? É só clicar aqui nesses ícones. E
Obrigado pela atenção, até a próxima aula.